E minhas devas e meus devos, tranquilidade? Nesse vídeo eu vou introduzir para vocês coisas do meu dia a dia que eu uso no chat GPT, tá? Eu trabalho profissionalmente com Java e eu estou usando o chat GPT como se fosse o meu assistente, que você consegue passar instruções para ele e ele responde de maneira bem assertiva, tá? Então vamos pro vídeo que hoje é jogo rápido. Cara, o primeiro de tudo que vocês têm que entender do chat é que você precisa contextualizar ele, tá? Porque ele é um chat que ele fala de absolutamente tudo. Se for perguntar coisa médica, coisa jurídica, coisa de química, matemática, ele sabe absolutamente tudo. Então é bom você contextualizar ele, porque às vezes existe uma palavra, algum conceito em outras áreas, entendeu? Às vezes você vai perguntar, sei lá, um circuit breaker. Existe isso na parte de elétrica, por exemplo, mas existe na programação também. Então é bom você contextualizar seu chat. Jeitos que eu costumo contextualizar, que eu gosto bastante. Esse aqui, você é meu assistente de programação, todas as suas respostas devem ter esse contexto. Eu uso também esse daqui, aula de inglês, que eu falo, você é meu professor de inglês, e tudo que eu falar em inglês, você deve me mas você também deve me corrigir. Erros de gramática, concordância, e aí ele vai conversando com você e te corrigindo ao mesmo tempo. Enfim, você pode usar isso para trilhões de contextos, tá? Mas esse específico é esse aqui. Vamos seguir. Qual a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal? É isso daqui. Pensa que eu tenho uma transação financeira. Pensa que eu tenho uma especificação. Tá? Eu tenho uma especificação, eu preciso implementar uma funcionalidade e eu tenho exatamente essa especificação. Ó. Essa transação é uma transação financeira e é trafegada por uma string posicional, de acordo com a definição. Ou seja, nome do estabelecimento, essa posição e a string, que aqui é a string, alfanumérico, né? Valor, essa posição até essa posição, decimal. Ou seja, as duas últimas casas são decimais, o resto é inteiro. Código inteiro. País de origem, enfim. Por aí vai. É uma especificação, tá? E aqui tem um exemplo. Normalmente, quando você está desenvolvendo alguma coisa que você precisa fazer uma integração, ou ler um arquivo, ou alguma coisa nesse sentido, sempre vai ter uma especificação mais ou menos parecida com essa, tá? Isso aqui eu estou ensinando vocês a fazer um input no chat GPT. Então vamos lá. Eu vou passar primeiro eu passo a especificação para ele. Ele vai explicar como faz coisa item a item, né? Mas isso não é o nosso. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele faça tudo. Então aqui eu vou falar. Me gere uma classe em Java que vai fazer o parser dessa string de input. Beleza. Certo, ele fez a classe em Java para mim com todos os atributos com nomes com os tipos certos, né? Então string, long, double, int, enfim. Ele fez o parser e ele fez todos os métodos. Mas agora eu quero refinar um pouco a minha especificação. Então eu vou falar. Eu preciso que os atributos dessa classe e o seu próprio nome sejam em inglês. É uma classe em inglês, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora me mostre o output desse parser com o input de exemplo. Ou seja, eu quero que ele pegue esse exemplo e me fale como que ele fez o parser para ver se o parser está ok. E lembre, é contexto, isso aqui é um contexto, eu não preciso ficar repetindo o código. Eu estou falando desse código com ele, e ele sabe disso. Então eu não preciso copiar isso aqui, colar de novo. Eu só vou incrementando o meu input. Então, ó, agora me mostra o output. O que é o output? O que sai desse parser com o input. O que é o input? É o que entra, que é, no caso, esse cara aqui. De exemplo. Então, pronto. Aqui você tem o nome da loja, o CPF, o valor, o código de estabelecimento, o país, o zip code e o genérico, beleza? Exatamente como a gente passou a nossa especificação e ele extraiu desse exemplo. Show? Ou seja, eu tenho a classe de parser já. Agora eu quero fazer o teste unitário disso. Como que eu faço? Seguinte. Agora me faça. Ou seja, pessoal, ele me gerou o teste unitário com três exemplos. O primeiro é
é o do documento, certo? Só que o segundo, ele inventou uns valores aqui nada a ver, ó, supermercado extra, ele colocou outro CPF, ele colocou outro valor, outro código, enfim, ele inventou. Aqui, ó, loja de roupas, ele inventou também. Isso aqui eu nunca disse pra ele, ó, o terceiro exemplo é de uma loja de roupas assim, assim, assado. Só pra vocês terem uma ideia do poder que ele tem de criar informações fakes, né, pro seu teste ficar melhor. Beleza, ele criou. Beleza, fechei a minha funcionalidade, lógico, né? Você vai ajustando uma coisa ali, outra coisa ali, até sair do jeito que você quer. E é isso. Por exemplo, como que ficaria um JSON dessa classe preenchido com os dados do terceiro teste? Então aqui ele vai dar um exemplo, como que gera o JSON. Pronto. Ó, reparem que eu pedi como que ficaria um JSON dessa classe preenchido com os dados do terceiro teste, ou seja, isso aqui, ó, loja de roupas, R$ 200 e tal. E o que ele me passou? Loja de roupa, R$ 200. Agora vamos supor que eu preciso disso em XML, sei lá por quê. Eu vou transformar em XML. Transforma esse JSON em XML. E tudo ele vai dando como você faz isso no Java e o que você pediu, tá? Então vamos lá. Agora eu preciso que você traduza as chaves do XML para espanhol. Ou seja, ele vai dar um exemplo de como que a classe é em inglês e os atributos do XML são em espanhol. Ele vai dar o exemplo do código e como ficaria o XML. Show? Aqui ele cortou porque ele tem um limite de caracteres, tá? Mas é mais ou menos isso. Agora vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Eu preciso desse mesmo XML com uma lista de 3 transações. Me gere somente o XML, sem o código em Java. Por favor. Ah, não precisa ser educado, né? É um robô. Mas enfim, ele está gerando como que ele faria isso na classe em Java. E depois ele dá o output. Mas ele está cortando porque está muito texto. Então eu vou pedir para ele só gerar o XML, sem o código em Java. Aqui. Você é muito bonzinho, chat. E ele tá tudo em espanhol, né? Agora transforma esse código, esse XML em um JSON com as chaves em português. Somente o JSON, sem o código Java. Ou seja, ele pegou o XML. Vocês estão vendo as transformações que eu estou fazendo, né? De JSON para XML, de XML para JSON. Coloca uma lista de elementos e você vai incrementando até você chegar no mock que você quer, ou no teste que você quer, ou na língua que você quer, entendeu? Você vai incrementando como se fosse o seu assistente mesmo. Ó, por exemplo, transforme as chaves desse JSON para camel case. Eu quero que eles comecem com letra minúscula. Que é camel case, que é começa minúsculo e vai colocando a letra maiúscula nas palavras. Agora tire a primeira chave transação. Deixe somente o array. Vamos ver se ele entende. Aí, ó. Ou seja, eu estou ajustando o JSON de uma maneira que seja útil para mim. Agora é um JSON com array de transações, tudo em português, camel case, com 3 transações aleatórias. Lembrem que eu só coloquei esse exemplo da minha especificação. Esse aqui, ele tirou, sabe Deus da onde. Pessoal, agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Se vocês forem no meu canal, vocês vão ver que tem 4 vídeos de como fazer uma API de busca CEPs, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou abrir o código agora, então se vocês ficarem perdidos, o link desse código do repositório vai estar nesse vídeo, mas se vocês quiserem criar essa API, enfim, tá aqui o meu outro vídeo. Mas é esse código aqui. Por que eu estou abrindo esse código? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, esse método aqui, o que ele faz?
Não sei, não lembro nem o que eu comi ontem, eu vou lembrar o que esse método faz. Então, eu vou pegar ele e vou falar. Me resume o que esse método faz. E vou colar aqui e pronto. Vamos ver o que ele fala. Esse método é uma função de inicialização que é sincronizada para evitar que várias threads executem o método ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem essa palavra synchronized aqui. O método começa logando algumas. Em seguida, o método verifica se o serviço já está em execução ou se precisa ser configurado. Se o serviço estiver inativo, o método chama um repositório de configuração e baixa um arquivo CSV do servidor de origem. O conteúdo do arquivo então é salvo em um banco de dados usando um repositório de endereços. Depois que o conteúdo do CSV é salvo, o status do serviço é atualizado para pronto. Finalmente o método exibiu algumas mensagens e tal. Beleza. É exatamente isso que o método faz. Ele verifica se precisa fazer o setup, coloca marca como fazendo o setup, baixa a lista do CSV aqui desse cara. Reparem que ele olha até os comentários. Ele baixa o CSV desse cara, salva no banco de dados, marca como pronto e é isso. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando vocês se depararem com uma lógica muito complexa, um método muito grande ou alguma coisa nesse sentido, vocês podem tacar aqui que ele vai dar um resumo para você. E você pode fazer refactor também. Ele é muito útil para você fazer refactor. Então, você pega um método gigantesco, é que eu não tenho um exemplo agora, mas você pega um método gigantesco e você fala, quebra ele ou deixa ele mais legível, deixa ele mais testável, enfim, mais performático. Você vai dar um código para ele e vai passar para ele qual que é o seu objetivo nesse refactor. Agora, eu vou vir nesse comentário do vídeo aqui, ó, que o Marcelo, se o Marcelo está assistindo, um salve, não sei quem é. Bem legal o seu vídeo, estou curtindo, parabéns. Se puderem outro vídeo fazer consultas personalizadas, tá, beleza. Ele quer consultas personalizadas por quê? Porque essa API, o que ela faz? Ela consulta ela consulta o endereço pelo zip code, ou seja, pelo CEP, e mais nada. Ele está pedindo uma consulta personalizada, então eu imagino que ele queira fazer uma query personalizada no banco para buscar pelo nome da rua, por exemplo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui no repository, que está vazio, né? Porque eu estou usando o Spring JPA. Se você quiser mais informações como as coisas nesse código funcionam, é só ir assistir os vídeos do canal, tá? Mas eu vou ensinar para vocês como que eu vou perguntar para o ChatGPT. Então, eu vou pegar essa classe. Preciso fazer uma query pelo atributo street. Aqui. Pronto. Ele tá me falando que é só fazer isso aqui. E ele tá falando que para chamar esse método é só fazer isso aqui. Então eu vou colocar. Muda esse método para list by street. Pronto. Vamos lá. Cur localhost 8080 barra street barra rua Ituri. Não vai funcionar. Por quê? Porque precisa disso. Não vai funcionar. Por quê? Porque tem espaço. E não pode ter espaço num path HTTP. Agora vamos testar o ChatGPT ao vivo, hein? Como eu formato essa string, essa URL para ter espaço? Aí, ó. Ou seja, cur. Ou seja, ele pega essa rua e pesquisa por essa query no banco de dados.
Ou seja, eu acabei de implementar o que esse meu seguidor pediu com o chat GPT. Então, isso foi só um exercício para vocês conseguirem enxergar as possibilidades, tá? No seu dia a dia, no seu trabalho. Especificações técnicas, taca lá para pelo menos você ter um norte. Teste unitário, geração de mock, tradução, enfim, tudo tudo que é trabalho repetitivo e mais burro, joga lá que ele vai gerar uma massa legal para você. Funcionalidades. Às vezes você nem sabe o que é isso aqui. Por exemplo, vamos supor que é a primeira vez sua mexendo em Spring, você não tem ideia do que isso aqui faz, do que um CRUD repository faz, do que Spring JPA faz. Vocês viram que quando eu joguei esse cara aqui, ó, eu não falei que eu estava usando Spring, eu não falei que eu estava usando Spring JPA, não falei nada, eu falei, eu preciso fazer uma query pelo atributo street aqui. E ele já identificou tudo que eu estou usando JPA e já passou essa forma aqui de fazer. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em curtir e me segue no canal para vocês serem notificados quando eu postar vídeo. E comentem aqui se vocês enxergam outras maneiras de usar o chat GPT para trabalho, para programar. Então, com certeza, 1000% de certeza, eu não falei tudo. Eu falei só algumas coisas que eu estou usando no meu dia a dia. Mas vocês podem me dar sugestões aqui nos comentários que eu faço outro vídeo com mais coisa. Valeu e bons estudos.